Olá, aqui Leonardo Nascimento e hoje vamos tirar todas as dúvidas sobre as etapas de implantação da NR12. A NR12, como todo o processo de mudança, ela necessita um planejamento e uma organização. Aqui nós implantamos o processo seguindo um fluxo tipo PDCA. Dessa forma, temos um ciclo contínuo de melhoria até que o processo chegue ao nível de performance necessário. Desde a primeira etapa, nós estamos carregando informações, desde a primeira etapa a gente está armazenando dados e evoluindo o processo como um todo. A primeira etapa é o inventário e diagnóstico, a segunda etapa, a apreciação de risco, a terceira etapa, o projeto e especificação, a quarta etapa, execução e comissionamento, e por fim, a última etapa, que é a auditoria e validação, onde nós verificamos se todas as etapas conseguiram atingir aquele nível que nós esperávamos. E se isso não for atingido, a gente começa, muitas vezes podemos pular a primeira etapa, já ir para a segunda e rodando o ciclo até que isso termina. Também temos uma linha de demonstração desse processo no formato de cronograma, no formato em linha, onde eu consigo enxergar o processo com um início e fim, para efeito de planejamento, para efeito de organização. Então, a etapa 1, que é o planejamento, onde nós temos o inventário diagnóstico, a etapa 2, onde nós temos a apreciação de risco, a etapa 3, onde eu tenho as atividades de engenharia, o projeto, a especificação, a etapa 4, onde eu coloco a mão na massa, onde eu tenho a minha execução, o meu comissionamento, o meu fornecimento de equipamentos, a instalação. E a etapa 5, que é a documentação, onde entra a auditoria, validação, laudos, toda aquela documentação, as built-in de documentos, checklists, enfim, a documentação que fecha o ciclo como um todo. Falando um pouquinho agora, um pouco sobre como nós fazemos aqui na Payback o inventário e o diagnóstico e priorização. Nós utilizamos uma metodologia própria, atualmente várias empresas usam metodologias parecidas, mas aqui nós temos um diferencial. A gente utiliza, além do nosso know-how, da nossa experiência nesse tipo de atividade, a gente tem aplicações em um servidor próprio para armazenar todas essas informações e entregar esses dados em vários formatos distintos. Dentro do inventário e diagnóstico, nós temos um dashboard, nós temos uma visualização geral da planta, ou seja, uma visão do gerente, para enxergar onde estão os maiores problemas, quais setores representam os maiores problemas. Além de a gente ter um prontuário, ou seja, um documento individual de cada máquina, que serve para que o gestor consiga identificar em cada uma das máquinas quais são as anomalias que esse equipamento tem, para que ele possa dar continuidade nos outros processos. Esse tipo de documento muitas vezes é exigido pela fiscalização do Ministério do Trabalho também, então a gente cumpre um requisito de planejamento, ou seja, uma necessidade de focar sua engenharia, focar o seu recurso humano, seu esforço técnico e até o seu recurso financeiro e também atender requisitos de legislação. A próxima etapa é a apreciação de risco. A apreciação de risco é um processo interativo, existe uma norma para isso, é a ISO 12100. Existe uma série de metodologias que são utilizadas para isso, mas o principal é conhecer a ferramenta, é saber aplicar a metodologia de forma correta. E aqui na empresa, nós somos muito bons nisso. Aqui na empresa a gente tem domínio sobre esse processo. Então nós conseguimos entregar essa informação de uma forma fácil de ler, fácil de entender. Não é um documento difícil de utilizar. Na etapa de apreciação de risco, a gente segue rigorosamente o ciclo da 12100. Então a gente tem esse passo a passo, que é onde está esse fluxo organizado de etapas, onde primeiro a gente identifica quais são os limites da máquina, qual é o tamanho da máquina, quais são as características da máquina, quais são os parâmetros que essa máquina admite, quais são os níveis de pressão, de tensão, de velocidade que essa máquina pode trabalhar. Dentro da apreciação de risco, a gente utiliza todo esse fluxo da ISO 12100. Primeiro passo,
determinar os limites da máquina, limites de força, pressão, dimensão, as características da máquina, para saber se o equipamento está sendo utilizado de forma adequada. Depois, identificar cada um dos perigos, onde é que tem um perigo de esmagamento, onde é que tem um perigo de enroscamento, onde é que pode haver um acidente severo, como um óbito, onde alguém pode se prender. Então, cada uma das tarefas e das etapas. Associado a todas essas tarefas, a gente estima o risco. Aí nós quantificamos em cada uma das etapas, etapa de manutenção, uma etapa de limpeza, de operação, como que isso vai cruzar com o perigo, né? Qual é o grau de exposição, qual que é a frequência, se é possível evitar esse perigo, tudo isso é avaliado. Com base nisso, cada um dos tópicos são avaliados ponto a ponto e para cada risco é fornecida uma descrição de uma medida de controle. Após essa etapa de apreciação de risco, agora nós temos todos os dados de entrada para que a gente possa fazer engenharia, né? Aqui na empresa, nós temos a engenharia dividida em 3 etapas, né? Conceituação de segurança, de uma forma mais macro, muitas vezes em relatórios mais simplificados. Um projeto básico, né? Que é quando nós temos toda a informação de uma forma abrangente para que você possa ter uma visão da máquina, e o projeto executivo, que são o detalhamento para a fabricação de peças, sistemas ou o sistema de segurança como um todo. Eu vou detalhar um pouco mais, né? Aqui é um exemplo de conceituação de segurança, né? Então eu tenho um documento onde eu tenho uma foto do equipamento e eu tenho em cima da foto a aplicação das proteções, né? Então aqui em amarelo, nesse exemplo, nós temos as proteções físicas, e aquele em vermelho é a área que a cortina de luz vai proteger. Então a gente também tem uma breve descrição da solução, de como é que ela deve operar, como é que ela deve funcionar. Qual que é o propósito dessa etapa? O propósito dessa etapa é dar uma visibilidade para o operador. É o operador conseguir compreender como que a máquina vai ficar depois, para que ele possa prever alguma dificuldade, para que ele possa sugerir mudanças, para que ele possa dizer se aquilo vai permitir que ele consiga operar com qualidade e segurança. Aqui uma outra forma de apresentação, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, para alguns casos a solução é simplesmente proteção física e parafusar, não precisa um dispositivo de segurança. E aqui na empresa a gente sempre trabalha para ofertar a melhor solução do ponto de vista de tecnologia e de simplicidade. Como o nosso foco aqui na empresa é prover soluções simples e tecnológicas, nem sempre vamos utilizar um sensor. Às vezes nós vamos utilizar uma proteção ou vamos sugerir que mude o processo para que a operação fique mais simples. Então, no nosso caso, nós não ofertamos equipamentos, nós não ofertamos dispositivos como soluções únicas. A gente oferece alternativas. Ora pode ser um dispositivo de segurança, ora pode ser simplesmente uma proteção física, e ora pode ser alternar a máquina, pode ser, por exemplo, modificar a máquina para que ela se torne mais segura. Aqui mais uma linha ainda na conceituação de segurança. Às vezes, para nós tirarmos o operador da zona de risco, a gente pode solucionar isso através de uma ideia para evitar que o homem coloque a mão naquele caso. Nesse exemplo, nós temos uma situação onde pingava óleo, em vez de o operador ter que limpar, foi sugerido uma calha para receber esse óleo, e o operador não precisaria mais estar nessa zona de risco. Depois, a próxima etapa da engenharia é o projeto básico. O projeto básico é uma visão generalizada do equipamento, né? Então, um projeto básico, a maior parte das vezes, ele vai estar apresentado em plantas baixas, layouts, ou ele vai estar apresentado em desenho 2D ou em desenho 3D. Nessa situação que eu estou demonstrando aqui, nós temos um desenho em 3D e uma lista de peças. Então, com isso, é possível estimar o custo de implantação e compreender de uma forma mais adequada o sistema de segurança. Vejam aqui nesse exemplo que nós não desenhamos a máquina. Desenhar a máquina geraria custo e não traria o que nós precisamos apresentar. A gente precisa fazer uma solução simplificada e que tenha visibilidade. Então, se utilizou uma planta baixa, nós projetamos as proteções através de um aplicativo, né, onde as proteções ficariam. Dessa forma, tanto engenharia quanto operação conseguem visualizar as proteções no equipamento. Outra alternativa muito utilizada aqui na Payback são os kits de soluções de segurança, né? Para que nós temos padronização, simplicidade
na instalação e principalmente velocidade. Então aqui, nesse exemplo, um kit de portão, um kit de acesso, né? Um kit de controle de acesso muito utilizado em indústria siderúrgica, indústria papeleira, indústria de celulose e outras empresas que possuem máquinas de grande porte. A próxima etapa é o projeto executivo. Aqui nós desenhamos as proteções, que são os seus lugares de fixação, de solda, de pontos de ancoragem e outros elementos que precisem ser especificados para a fabricação adequada. Um desenho aqui em 3D, nesse caso de toda a máquina. Então é possível visualizar que os itens em amarelo são as proteções que serão adicionadas, né? E o resto da máquina está todo em cinza para poder visualizar o que vai ser feito. Nesse caso foi sugerido até uma mesa de rolos para facilitar a ergonomia. Ainda no projeto executivo nós temos os diagramas elétricos ou diagramas pneumáticos, hidráulicos, né? Os projetos de interligação, as conexões elétricas, a especificação dos produtos, dispositivo de segurança, o código dos sensores e dos botões. Tudo isso faz parte dessa entrega. Além disso, dentro do projeto executivo, nós temos os diagramas de interligação, da onde um componente vai, para onde ele vai se conectar. A etapa de execução é uma etapa multidisciplinar, né? Então, na etapa de execução, a gente tem diversas disciplinas aplicadas. Nós temos automação, a gente tem elétrica, eletrônica, programação, mecânica, a parte de serralheria e caldeiraria e os serviços de pneumática e hidráulica na parte fluídica, quando o equipamento tem essas funções. Então, vocês podem observar que essa etapa é uma das mais complexas do processo como um todo. Para nós chegarmos nessa etapa com eficiência, com assertividade, nós precisamos passar para as etapas de análise, de planejamento e pela etapa de engenharia. Aqui algumas formas da execução, né? O que faz parte de uma execução e comissionamento. Então, dentro da execução e comissionamento, nós temos as proteções mecânicas. Elas são dos mais variados tipos, né? Eu tenho proteções prontas, que são só montadas. Eu tenho proteções especiais, poliméricas, que são resistentes a intempéries, né? Eu tenho proteções poliméricas que são resistentes a ácidos. Ainda dentro do comissionamento existem proteções especiais, proteções que atendem a exigências sanitárias, proteções que atendem a CIF nos frigoríficos, proteções que atendem segurança alimentar, indústrias de bebidas e indústrias de alimentos. Todas essa expertise, todo esse conhecimento necessário para isso, nós temos aqui dentro da empresa. Mais alguns exemplos, proteções de aço carbono, mais simples, mais robustas, que trazem também um acabamento adequado para que a sua fábrica seja adequada, mas mantenha a estética e talvez até melhore a estética em alguns casos. Além da parte mecânica, nós temos a parte elétrica. Então temos os conduítes, os dispositivos, as abraçadeiras que devem obedecer um padrão para que a máquina tenha um acabamento adequado. Um outro fator muito importante de segurança que muitas vezes é negligenciado são os meios de acesso. As escadas, as plataformas, os guarda-corpos e outros elementos que servem para dar acesso às pessoas aos pontos de manutenção, lubrificação e até operação, e também precisam prever quedas, precisam prever alguma desatenção, às vezes segurar algum material que possa cair. Então isso tudo faz parte do processo de adequação. Uma coisa bastante importante do ponto de vista de adequação é quando você vai implantar interfaces de segurança mais complexas, como controladores e PLCs, que você utilize ferramentas adequadas, que você utilize ferramentas reconhecidas, que você utilize empresas que possuem toolkits, ferramentas legítimas, porque eles vão ter o suporte do fabricante. Então nós vemos muitas vezes no mercado algumas empresas que estão utilizando licenças de software pirata. Se você tiver algum problema na sua CPU, você não vai ter o suporte do fabricante. Além disso, é preciso que o programador seja capacitado em segurança também. Ele também tem que ter esse expertise. Aqui, o nosso time ele é treinado em NR12 e ele é treinado também em automação. Ainda dentro da execução e comissionamento, tem uma etapa que é muito esquecida, é muito negligenciada, que é o posicionamento adequado dos dispositivos de segurança do tipo AODP, que são os equipamentos ópticos e a laser, né, que detectam a presença de alguém para mandar para a máquina,
ou outros dispositivos como scanners, ou tapetes de segurança, ou radares. Esses equipamentos eles mandam um comando para a máquina parar. Para eu garantir que esse equipamento está instalado na posição adequada, eu preciso saber o tempo de parada da máquina. Então, para isso, existe uma maleta de medição para fazer essa medição e nós sabemos quanto que a máquina escorrega. Depois que eu dou um comando para ela parar, quanto que ela ainda arrasta. Tá? Aqui na Payback a gente dispõe do equipamento certificado, importado e uma equipe muito capacitada para poder medir os mais variados tipos de equipamentos. Na última etapa, que é a etapa de auditoria, nós temos uma série de perguntas, uma série de requisitos, uma série de verificações. Afinal, o papel aceita tudo. Eu posso colocar qualquer coisa no documento. Mas aqui na empresa a gente segue a 13849, que é uma auditoria de verificação e teste. A gente utiliza o software sistema, que é um software amplamente utilizado no mundo inteiro para isso, e nós testamos ponto por ponto da máquina, carregando todos os dados dos testes, todos os parâmetros dos equipamentos, de tal forma que nós conseguimos gerar um relatório de confiabilidade. Outros serviços também podem ser necessários para implantar a NR12, como uma avaliação de atendimento legal. O que seria a validação de atendimento legal? Você comprou uma máquina e não tem certeza que a máquina está adequada, você pode contar conosco para fazer uma avaliação de atendimento legal. Todos os requisitos, toda a documentação, todos os itens que são necessários para cumprir toda a legislação vigente. Além disso, a gente conta com consultoria especializada, tanto para ajudar você em projetos, quanto para acompanhar a execução ou fiscalizar e coordenar os serviços de outras empresas. Como eu já falei, a gente também tem a medição de tempo de parada. E temos também a elaboração de manuais, reconstituição de manuais. Então você precisa que os equipamentos tenham os manuais de verificação, é um requisito da norma, é uma necessidade para que os operadores possam utilizar a máquina adequadamente. Aqui na empresa a gente tem a produção dos manuais dos mais variados formatos, inclusive manuais em formatos digitais, vídeos e realidade aumentada, que pode acelerar o seu processo de aprendizagem. Um outro ponto bastante utilizado aqui dos nossos serviços da empresa são os treinamentos de NR12. Então, nós já treinamos equipes de grandes siderúrgicas, indústrias de papel e celulose, montadoras, empresas de imóveis. Aqui na empresa já tem mais de 2.000 pessoas que passaram pelos nossos treinamentos. Então você pode contar com alto grau de confiabilidade e conhecimento nessa área. Você tem mais alguma dúvida? Tem alguma coisa que você não viu falar e quer uma resposta? Pergunte aqui que nós vamos atender.